Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Free Podcast e o entrevistado de hoje tem a sua trajetória marcada por estudo, disciplina e superação. Vindo de uma realidade simples, construiu sua carreira enfrentando desafios pessoais e profissionais. O entrevistado de hoje é o Dr. Felipe Médici. Isso. Tá vendo? Dr. Felipe, tudo bem com você? Tudo bem, Yuri? E você? Graças a Deus, tudo jóia. Coisa boa. Doutor Felipe, você vem de uma família simples e estudou a vida toda em escola pública? Isso mesmo. Conta um pouco para nós isso. Eu nasci filho aí de 2 motoristas de van escolar, né? Cheguei a trabalhar com eles ainda na adolescência, estudei em escola pública, na escola estadual Sebastião Patrus de Souza, e dediquei minha vida toda aí, né? Primeiro na adolescência aos estudos, junto ao trabalho ali, junto com os meus pais. E em seguida fui aí imergir no mundo dos estudos. Tá certo. Em que momento você viu que os estudos seriam o diferencial para a sua vida? Olha, quando a gente olha para a nossa sociedade, né, para a nossa realidade, a gente vê que, de fato, os estudos são a porta para o nosso sucesso profissional e pessoal também, né? Então, é realmente o caminho que todo mundo almeja e alcançar para ter sucesso. Certo. Foram anos tentando medicina, né, doutor Felipe? Isso. E com notas altas no Enem e tudo. E essa questão, qual a frustração que você teve em relação a isso? Você chegou a passar no Enem ou não quis cursar? O que aconteceu, doutor? Olha só, depois que eu saí do ensino médio, né, eu queria cursar medicina, tinha um grande apreço por isso, porque várias pessoas da minha família são da área da saúde. Minha mãe, por ser motorista também, depois se formou como enfermeira, foi trabalhar no SAMU, meu irmão também, minha irmã. Então eu comecei a ter uma paixão por essa área, né? E ali fui prestar o vestibular, fiz alguns anos ali de cursinho, tirei boas notas, no Enem cheguei a 960 de pontos ali na redação, né? No entanto, para Juiz de Fora não consegui passar, né? Para outras cidades até consegui, só que não tinha condições financeiras, né, de morar nesses lugares, né? Então comecei a pensar em outras oportunidades, né? Porque eu sempre gostei muito do estudo, né? Falava, poxa, eu vou estudar medicina, vou ficar sempre ali naquela vida chata, pacata, estudando só biologia, corpo. Eu gosto das outras coisas. Então comecei a pensar nas outras áreas, né? Pensei também em engenharia, psicologia, até filosofia veio pela cabeça. Mas foi o direito, sabe? Que realmente foi a área que eu pensei, poxa, vai ser a área que eu vou poder mexer com todas essas outras áreas de atuação. Sim. Né? Se for parar para pensar, todos os profissionais precisam do direito. Né? Na medicina, ele precisa acompanhar ali as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Quando ele comete algum erro ali, quem que vai defender ele perante o tribunal? Né? Entender ali daquela área de atuação e trazer todas aquelas argumentações para um tribunal. O advogado. Né? Isso vai também para todas as outras áreas, né? Engenharia, psicologia, tudo isso é correlato com o direito. Então, eu acho que foi o grande divisor de águas para falar assim, olha, vamos parar com isso de vestibular, vamos assumir as rédeas aí e criar realmente uma vida profissional. Sim. E qual o momento dessa questão de estudo sua aí para tentar medicina, você viu que a questão já não era insistir mais naquilo, mas sim uma questão de, às vezes, mudar o direcionamento ou até o propósito, né? Sim. No momento que você notou isso, não dá e eu tenho de tomar outro rumo. Eu acho que o momento foi quando eu parei para perguntar para mim mesmo se o que eu queria era medicina, sabe? Eu me recordo que na época eu cheguei até a conversar muito isso com a minha psicóloga na época, e ela falou, a partir do momento que você perguntou para você mesmo se você queria de fato medicina, é porque você não quer. Porque quem quer fazer medicina tem certeza que quer fazer. Então foi aquela hora que eu falei, não, realmente, eu devo estar perdendo muito tempo. Aqui eu vi pessoas lá no cursinho que estavam há 5, 7, 10 anos estudando e pararam a vida para tentar entrar numa faculdade
E muitas das vezes ali já estava com um emocional bastante comprometido, né? Não tinha desenvolvido várias áreas da vida ali. Então foi quando eu falei, não, peraí, deixa eu tentar fazer um teste vocacional aqui, ver para onde que eu vou. E foi quando eu vi que realmente eu poderia escolher várias áreas e o direito se mostrou a melhor de fato. Mas é engraçada essa história que dentro de fato tantas áreas você tinha pensado em medicina. E depois você, de fato, mudou totalmente para o direito. Exato. Igual você fez o teste vocacional. Você, de fato, descobriu que você tinha tendência a gostar de direito, ou apareceu mais opções, você ainda ficou entre mais uma, duas ou três? Exato. Fiquei totalmente dividido ali, sabe? Foi muito difícil. Eu cheguei a fazer, por isso que eu falei, poxa, isso no final foi tentador para mim. Você fez faculdade também? Fez vestibular? Eu fiz faculdade de logística. Caramba, que legal. Entendeu? Uhum. Então, assim, mas para eu chegar a esse ponto, eu fiz uns 4 testes vocacional, onde até fisioterapia deu. Pois é. E aí, como que na sua história, nesse caso, como que você reagiu às coisas? Opa, entre 3, 4 que deu ali, agora qual que é a correta? Como é que você analisou isso? Foi muito difícil, mas eu pensei mais nas oportunidades que cada área poderia me trazer. Entende? Então, o direito, de fato, ele traz um leque enorme de oportunidades. Você tem a advocacia, você tem a área dos concursos públicos, né? Você pode dar aula, por exemplo, né? Pode seguir para esse rumo. Então, eu acredito que seja a área com maior leque de oportunidades para a sua vida profissional. Ou seja, desempregado você só vai ficar se quiser. Entendi. E até a questão, eu costumo falar isso às vezes com algumas pessoas, que dependendo do momento que a gente está e tal, né? Uhum. É o seguinte, o direito, ele te dá a oportunidade de concursos com remunerações interessantes. Exato. Que você, poxa, tem vários concursos que são bons, beleza. Mas igual da área do direito, acho que não tem, em questão que eu falo financeira. Sim, né? Exato. Isso é muito interessante. E o que você você acha que a medicina, com o tempo que você tentou e tudo, isso te fortaleceu de alguma forma para você hoje ser um bom advogado? Um exemplo que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: às vezes aquele processo de estudar, ele é doloroso, né? Sim. E talvez se você tivesse passado, será que você seria feliz na profissão? Ou aquela persistência em não ter passado de fato onde você queria, que era aqui, fez você descobrir algo novo e que te trouxesse uma felicidade, né? Sim. Eu acho que é importante a gente ter resiliência na nossa vida e não ficar tanto naquele e se? E se eu tivesse feito medicina? E se tivesse dado certo? Isso cria muita frustração na nossa vida, sabe? Então, para mim foi um momento de muito aprendizado e eu acredito muito, assim, no destino, de fato, sabe? Foi um período muito necessário até para que eu pudesse aprender a estudar de fato. Porque a gente não pode negar que o ensino da escola pública ele não é tão bom assim. Ele é bastante ineficaz, principalmente quando a gente fala de uma disputa como uma disputa que é o vestibular para a medicina, principalmente aqui em Juiz de Fora. Né? Então, uma cidade reconhecida pelas universidades, pelo polo estudantil que é, né, a nossa cidade. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado mesmo e me trouxe muita resiliência para aguentar a faculdade, né, com as turbulências que todo mundo tem, e também, né, me encorajou para seguir também nessa área dentro do direito. Tanto é que minha primeira especialidade foi Direito Médico e da Saúde. Então, transformei isso em força ao invés de frustração. Na sua visão hoje, qual o maior erro que uma pessoa que quer ser advogado e começar a sua carreira, qual o maior erro que você pode achar que uma pessoa pode cometer hoje pensando em seguir essa profissão? O medo. O medo é o maior erro que a pessoa pode ter.
porque a gente faz a faculdade ela ensina a teoria da advocacia. Ela vai até o 10º período. O 11º período é o mais difícil, que é quando você forma e tem que aprender ali na marra a fazer, a exercer a profissão de fato, sabe? Então, das turmas que vão formando, assim, pouquíssimas pessoas exercem a profissão. Muitas pessoas morrem de ansiedade, paga curso caro para fazer ali a prova da OAB, passa e congela. E agora? É tipo o cachorro que fica ali latindo, abre o portão, ele para de latir porque ele pensa, e agora? Que eu não estava preparado para esse momento. Então eu vejo muito isso, e além disso, né, o foco no concurso público, sabe? A pessoa, ela concentra muito na hora que ela forma ali na faculdade, ela para a vida para estudar para concurso durante anos e acaba se frustrando também, que fica morrendo ali de ansiedade, se cobra bastante. Isso quando a família também não cobra um resultado daquela pessoa que os pais investiram muito na educação, né, durante toda a vida. Então eu acho que assim, acaba limitando muito a visão da profissão e da formação quando a gente tem várias oportunidades. É um curso amplo, né? E as pessoas acabam limitando ela de uma forma muito triste, né? E acaba acarretando aí um insucesso profissional. E o que você acha hoje que diferencia um advogado tecnicamente bom para um advogado preparado para o mercado? Eu acho que é a coragem. É o contrário da minha resposta anterior, né? Você precisa hoje, né, o direito, a advocacia, ela exige muito da pessoa, sabe? É uma profissão que, como Rui Barbosa dizia, não é uma profissão de covardes, né? Então, quando você se forma e você quer se tornar um advogado, você precisa ter muita coragem. Primeiro, a coragem para sair do casulo e se arriscar de fato, sabe? Porque a maioria das pessoas, quando se forma, pensa que não está preparado para a advocacia de fato. Então vai lá, gasta dinheiro com coach, com um cursinho, com 1000 coisas, que nada vão ajudar. Por quê? Só se aprende a advocacia com a prática. Só assim que se aprende. Isso é um caso interessante, que quase toda profissão que a gente conversa, lidar com um com o outro, todo mundo fala, né? Você sai da faculdade, entre aspas, tá, pessoal? Sem saber nada. Depois que você aprende na prática, no dia a dia, e aquelas coisas também, né, que vão cada dia, às vezes você acha que sabe muito, aparece todo dia uma novidade, né? Exato. E é assim que você, de fato, vai crescendo até o próprio conhecimento, né? Exatamente. Verdade. Então, assim, o profissional que ele está preparado, ele tem que saber a teoria, a aplicação dessa teoria na prática e também saber ter uma empatia com o cliente, que é um leigo. Ele não sabe do direito envolvido na situação que ele está trazendo para o profissional. E o profissional ali, ele também tem que ter a consciência de que ele não pode ser uma pessoa sem qualquer tipo de sentimento ou empatia pelo que o cliente está falando. Muito pelo contrário. Ele tem que ter a sabedoria de passar ali a segurança e deixar o cliente sair ali do escritório melhor do que quando ele chegou. Entende? A gente tem até uma função quase que de psicologia ali na hora do atendimento, e não pode ser uma psicologia de enganação, muito pelo contrário, tem que ser realista. Né? Então, se o caso tem alguma viabilidade, se tem alguma segurança, você tem que deixar isso claro para o cliente, mas sem apavorar também, né? Sair um pouco daquele mundo de cadernos, de ficar preso e ir para uma realidade. É aquela situação também que o advogado que só conhece do direito, ele nada conhece. Ele tem que conhecer a sociedade, tem que conhecer as demais áreas, tem que ter um conhecimento amplo para saber atuar com excelência. E eu acredito também que tem vários tipos de pessoas e clientes. Exato. Né? E às vezes eu acho que o advogado também tem que saber a questão de como falar com cada um, né? Exato. Porque vai ter cliente que, se você for pegar e falar de uma forma técnica, ele não vai entender nada.
Então você vai ter que, às vezes, mudar a forma de explicação, meio que simplificar até as palavras, para que ele possa entender. E do outro lado, vai ter pessoas mais complicadas que quer que você fale da forma técnica para ver se você sabe mesmo, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tem que saber lidar com todo tipo de pessoa e da melhor forma possível, para que de fato também a pessoa saia entendendo a real situação dela, né? Exatamente, tem que saber ter essa boa leitura, e é uma coisa que, assim, eu me julgo muito feliz por ter tido a oportunidade de, durante o cursinho, ter trabalhado num comércio. Eu trabalhei no Leitura, na livraria, né? E ali eu aprendi o que é a venda. Eles me colocaram ali no curso, assim que eu entrei, colocaram num curso remoto para aprender as técnicas de venda. Eu tive chefes bons ali que me ensinaram essa situação de você saber falar a língua do seu cliente, sabe? Olha, tem um cliente que vai chegar ali na pressa, às vezes um advogado, né, que quer comprar só um grampeador, você não vai ter que ficar apresentando muita coisa, você tem que ser objetivo, né? Agora um outro que precisa de mais atenção, precisa de mais informações, aquele ali você tem que dar mais atenção. Isso é uma coisa que a gente aprende na venda e tem que ser aplicado na advocacia. E essa questão, então, de você ter trabalhado com venda, para você foi excelente. Sim. Você leva isso para a vida toda. Hoje para a vida toda, né? Exatamente. Tá certo. E como o estudo ainda continua influenciando a sua tomada de decisão hoje? Sim, o estudo para a advocacia é eterno, né? Sim, a gente tem que manter isso de uma forma habitual. O advogado que não estuda, que não se atualiza, ele não consegue advogar, né? Porque as leis, os entendimentos, tudo isso a gente tem uma mudança quase que diária. Sim. Né? E ao mesmo tempo, toda essa rotina, todo esse histórico me ensinou a ter bastante resiliência e ao mesmo tempo facilitar na hora de eu ter que aplicar algo teórico na prática processual, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito na nossa prática profissional. Tá certo. Sua experiência no SAMU te colocou diante de decisões rápidas e situações extremas, né? O que isso te ensinou que hoje você aplica no direito? Pois eu lá no SAMU, só para poder dar um contexto aqui também, eu trabalhava na regulação médica, né? Então ali é como se fosse essa mesa aqui do podcast, né? Tem um lado de lá, o lado de cá e a ponta. Desse lado aqui onde eu estou, são os atendentes. Você liga lá para o SAMU, é a primeira pessoa que você vai falar. Sim. Do outro lado da mesa está o médico, né? Que vai ver se é um caso de SAMU, se é um caso de orientação. Na ponta da mesa estava eu, o operador da frota. Eu ficava de olho ali nas equipes, né, que estavam rondando pela cidade. Chegava a ocorrência, eu que passava para a equipe, de preferência a mais próxima, tinha que pensar também no trajeto, né? Ou seja, tudo ali também, se for parar para ver, tem um paralelo de fato com a advocacia, porque é um raciocínio lógico, né, e um controle ali, digamos, dos riscos, né, para você prevenir ali de um agravamento ali do quadro do paciente. Às vezes a gente tinha que falar com a pessoa que estava ali do outro lado, passar orientações até a equipe chegar, então realmente era uma loucura, né? SAMU, acho que eu nem preciso trazer muito contexto de como que deveria ser adrenalina naquela época, né? E sim, isso traz para o direito, principalmente quando você vê um cliente que chega ali desesperado, né? Só uma pessoa que já passou pela situação sabe a adrenalina que é. Quando chega uma carta ali da justiça, falam que você foi intimado, vai ter que pagar alguma coisa ali, chega o oficial de justiça, você desespera. Então são situações que o cliente está no pior dia da vida dele. Sim. Ninguém quer receber uma notícia dessa, entende? O oficial de justiça é quase que a pessoa mais odiada do mundo, atrás do advogado só. Então, assim, a gente tem que saber controlar, às vezes também orientar o cliente, porque o oficial de justiça está ali praticando o trabalho dele. Entende? Ele não tem escolha de não cumprir ali o mandado, de não te intimar para o processo, citar para o processo. Então, são situações que a gente tem um controle ali dos riscos. Por exemplo, situações também de urgência, né? Por exemplo, medicamento,
né? A pessoa, o cliente ali está, às vezes, precisando de um medicamento com urgência, de um tratamento com urgência, de uma transferência de hospital. Você precisa ter um tempo de resposta bom para isso. E também conhecer do Sistema Único de Saúde, né, de como é a funcionalidade, principalmente na nossa região, é uma coisa que favorece muito a atuação na advocacia da saúde. Eu estava notando você falar agora, eu vi que existe uma diferença grande entre o direito e essa questão do SAMU, é só um, né? O direito, tudo dele tem prazo. Exato. O SAMU, o prazo é agora. Você tem que resolver agora e da melhor forma possível. Não tem tempo a perder, né? Exatamente. Isso é interessante. Então, você trabalhava na pressão e agora você ainda tem agora existem prazos e tal. Só que o prazo, quando acumula, Yuri, é a pior coisa do universo. A gente fala de um processo, mas na verdade são vários. Exato. Né? Então também você não pode vacilar com os prazos. Né? Eu tenho um amigo que a gente costuma brincar que prazo é igual louça. Você cumpriu eles agora, virou as costas, já está lotado de novo. Então... porque realmente, por exemplo, às vezes te dá um prazo de 15 dias, mas se você tem 50 processos, exato. Você trabalha todo dia direto, sem parar, né? Exatamente. Doideira. Exatamente. O acidente de trabalho foi um divisor de águas? Com certeza. Com certeza. Foi um grande divisor de águas, porque ali, durante o tempo em que eu trabalhava no SAMU, eu já fazia a faculdade de Direito. Então, foi um grande desafio, porque eram duas ocupações, estudo e trabalho, que exigiam muito de mim, né? E ali no SAMU eu me dedicava bastante, fiz bastante hora extra, aconteceu aí o meu quadro de saúde, o problema na coluna, minha hérnia de disco, tive que me afastar do trabalho, foi muito difícil. Mas nascia ali uma grande paixão, na verdade, sabe? A minha experiência com o INSS, enquanto eu estava afastado e fazendo ainda a minha faculdade ali de Direito, foi uma grande provação, né? Só quem passou pela perícia ali no INSS sabe como que é o tratamento ali dentro. Sabe como que é ruim você ter um benefício ali concedido e às vezes o INSS atrasar o pagamento. Né? E passar por, dentre outras, várias turbulências do direito previdenciário. Né? Então, ali eu fui traçando o rumo até me aposentar por invalidez. Né? Então, foi um aprendizado enorme, sabe? Quando eu estava na faculdade, fui cursar ali o período em que a gente teve a matéria do direito previdenciário. Eu já sabia toda a matéria, porque vivenciou, né? Vivenciei, e também quando eu ia passar pela perícia, eu estudava as possibilidades, não para saber o que dizer, mas saber o que poderia acontecer. Né? Porque o meu quadro era um quadro matemático, digamos assim. Eu olhava no exame e sabia que tinha um problema ali. Né? Então, não tinha muito o que acontecer além do deferimento do benefício. Mas a gente sempre tem um medo, uma angústia, né? E quando a gente passa pela perícia, dependendo do perito, é uma pessoa que trata a gente muito mal, sabe? Que às vezes acha que está na posição de dar a lição de vida na gente, sabe? Eu já passei por muitas situações assim, foram bem traumáticas, para dizer a verdade, mas foi o que me preparou para fazer o que eu faço hoje, sabe? O que me preparou para falar, olha, eu não quero seguir nessa vida, sabe? Eu não quero ficar afastado, não quero me aposentar, não quero ficar desse jeito, estou muito novo, vamos mudar essa realidade. Então, essa situação toda, essa vivência sua, mudou muito o conceito que você tinha pelo direito previdenciário? Muito. Você tinha talvez uma outra visão, talvez mais superficial, né? Sim, sobretudo, até fazendo assim um paralelo com as questões anteriores aí, quando eu estava na faculdade, eu me apaixonei muito pelo direito internacional. Eu fiz um artigo no 4º período, se eu não me engano, ele foi publicado na revista. Depois também até o TCC foi também sobre o direito internacional, que foi a minha maior paixão durante a faculdade. Tive a oportunidade de atuar nessa área na advocacia. Foi um dos melhores casos aí que eu já pude pegar. Mas ali eu pensava bastante na questão
do direito envolvendo concursos públicos, as oportunidades. Ali surgiu até uma vontade da diplomacia, né? Um dos melhores concursos do Brasil. Só que realmente, na hora que eu presenciei a Previdência, vi ali a importância do advogado, eu falei, nossa, aqui eu me senti muito mais realizado, porque eu já passei por isso. Né? Quantos advogados previdenciários passaram na pele o que o cliente deles estão passando agora? Né? Quantos têm a oportunidade de ter uma empatia racional por aquilo que a pessoa está passando? Porque já passou. Né? Então foi o que me encorajou, mudou de fato, me trouxe a perspectiva de poder atuar nessa área, por ter passado por isso. Acaba que você meio que, por ter passado, você sensibilizou com a questão. Exato. Então, isso daí, não só como advogado, move até por emoção, paixão, aquilo que sentir na pele, o que muitos, mesmo que eles falem, mas tem muita gente que não precisa, mas a grande maioria precisa, e às vezes os que precisam muito, coitadinhos, às vezes ficam ali jogados a tempos, né? Exato. Isso, de fato, é muito triste. Você abriu mão da aposentadoria para advogar. O que te pesou mais naquela decisão? Segurança ou propósito? Propósito. Certamente propósito. Só quem está afastado do trabalho consegue entender a sensação ruim que dá você não poder trabalhar em razão de saúde. Sim. Ou melhor, em razão de doença. Né? A gente se sente muito mal. Muito mal. E no meu caso, como eu estava muito novo e sentia uma dor muito forte, não queria ficar parado. Eu falei, não posso fazer isso com a minha vida. O salário era pouco, era muito baixo, sabe? Era um salário mínimo. Como que eu vou viver minha vida no salário mínimo o resto da vida? Hoje é impossível. Não tem como. Não tem. É impossível você viver dessa forma. Foi quando eu falei, não posso fazer isso com a minha vida. Vou transformar minha vida, vou fazer um futuro melhor para mim. Entende? Eu falei, o preço disso vai ser abrir mão da aposentadoria. Assim que ela foi concedida, eu me reapresentei ao trabalho e me demiti. Ou melhor, pedi exoneração lá do SAMU, que era, né, servidor público. Sim. E assim, eu acho uma coisa que às vezes eu penso muito, pensando em realidade hoje, num contexto geral, a gente falando de salário mínimo, né? Teoricamente, o salário mínimo é o mínimo da sobrevivência. Sim. Que hoje, aqui no nosso país, aí, o salário mínimo não dá para talvez 30% da sua sobrevivência. Exato. Isso é surreal, né? Um país que, segundo diz, é tão produtivo, tem tanta coisa e ser tão desvalorizado as pessoas assim, né? A gente vive um país desigual, né? E antes o salário mínimo, antigamente, né, alguns bons anos atrás, ele dava para você viver muito bem e sobrava, inclusive, né? Só que o poder de compra não acompanhou o salário. Né? Então hoje a nossa moeda está extremamente desvalorizada, o salário mínimo não acompanha aí as nossas necessidades também, né? Os salários das grandes pessoas, né, são surreais, né? Principalmente você disse aí dos concursos, olha quanto é o salário dos juízes. Não menosprezando, o juiz faz uma tarefa muito importante. Sim. E recebe muita demanda, provavelmente trabalham muito mais do que eu. Sim. Né? Só que me parece ser uma desigualdade, porque a gente não remunera tão bem a pessoa que constrói a nossa casa. Por exemplo, o pedreiro. Olha o quanto que a gente paga ele, o quanto que a gente chora ali, né? Os descontos, uma prestação do serviço dele. Né? Acha ruim às vezes do orçamento, mas do juiz a gente aceita muito tranquilamente. O reajuste salarial deles é sempre muito maior do que o salário mínimo. E de quem menos precisa. A gente precisa muito mais. A gente, sociedade. Né? Então, infelizmente, é uma sociedade, um Estado que não pensa no cidadão. Pensa em suprir, em beneficiar quem está dentro dele. Quem são os servidores, principalmente. Sim. No INSS, qual você acha hoje, quem precisa de passar com uma perícia médica,
Qual o erro mais comum as pessoas cometem ao procurar um benefício previdenciário? Problema número 1, erro número 1, documento. Falta de documentos ou juntada de documentos errados. E isso é muito importante a gente deixar muito claro. O INSS, ele deveria funcionar em prol do segurado, ajudar a gente, proteger a gente, seguridade social, proteção, né, da sociedade, do segurado da Previdência. Mas na prática não é bem assim. Muito pelo contrário. Você encontra inúmeros obstáculos quando precisa da Previdência. Ela finge que te dá a informação certa, mas não dá. Então, a maioria das pessoas, por exemplo, aposentadoria, recorde. A pessoa deixa de juntar, por exemplo, carteira de trabalho, guias de recolhimento, né? Então, por isso que a função do advogado na Previdência é essencial, porque ele vai saber a documentação certa. Muitas das vezes, além da documentação, vai apresentar todo o embasamento ali do pedido, né? E muitas das vezes, para a aposentadoria, o INSS deixa de colocar ali no seu extrato várias contribuições do seu período ali da sua vida, que você contribuiu, que você trabalhou com carteira assinada, né? E com isso você sai no prejuízo por um erro do INSS, né? Por isso que hoje o INSS é a pessoa mais processada do Brasil. Não é redundante a minha fala. É só olhar lá no site do CNJ, processo Justiça em Números, o nome do projeto. O INSS é a pessoa mais processada do Brasil. O segundo lugar é a Caixa Econômica Federal. Só que assim, não chega nem perto. É mais de 4, 5 vezes o tanto de processo que o INSS tem em relação ao segundo colocado. E veja bem, Caixa Econômica, você vai financiar um apartamento, uma casa, você faz por ela. Você vai receber o FGTS, é por ela. Dentre mil inúmeras outras coisas, você depende da Caixa. E ela erra muito. Vai muito para a justiça. O INSS consegue vencer ela. Por quê? Ele erra muito. E se a pessoa não presta atenção, não consegue ter a devida informação na hora de fazer o pedido do benefício, o indeferimento vem na certa, né? Então, por exemplo, finalizando a questão da pergunta, hoje, um exemplo muito claro que a gente tem que ter muita atenção é a nova forma da gente pedir o benefício por incapacidade, o famoso auxílio-doença, né? Hoje, o primeiro pedido que você faz, você não vai ter uma perícia médica presencial. É online essa perícia, sabe? Então, se você não junta ali a documentação certa no seu INSS, vai vir o deferimento. Qual que é a documentação que você precisa hoje para o auxílio-doença? Carteira de identidade com foto, pode ser CNH, o atestado médico, colocando ali o seu nome, o CID da doença, a doença, obviamente, e o mais importante, e é onde as pessoas mais erram, e os médicos também não estão fazendo muitas das vezes, o tempo sugerido de afastamento. Se não tiver essa informação, você sai no prejuízo. Por quê? Ou é indeferido, ou só te dá um tempo de 30 dias ali de benefício. E o pior de tudo, né? Quando fica ali em análise, né, o pedido, fica demorando, às vezes você vai saber que foi concedido 30 dias depois de 60, 90 dias. Ficou 2 meses sem receber nada. Mas nessa questão, enquanto está nessa análise de 2 meses, no terceiro, ele te deu 1 mês. Tem como recorrer aos outros 2 que passou? Porque nada ele aceitou. Esse é um X da questão. Ele não vai te pagar se você não correr atrás. Entendeu? O que dá para você fazer é você fazer um novo pedido administrativo. Entendeu? Aí vai depender muito da sua sorte ali, né, da data ali, porque dependendo da data que ele te fornecer essa decisão, você vai ter que aguardar mais 30 dias, 15 ou 30 dias, a depender da qualidade do segurado, para fazer um novo pedido de auxílio-doença. Ou seja, tudo para atrapalhar a pessoa que está doente. No fato, é isso. Sim. Né? Que antes você ligava para um 135, marcava a perícia, ia com identidade, atestado, exame,
entregava pro perito, ele via se você estava doente ou não, você ia embora para casa, 9 horas da noite estava tudo certo, você sabia o resultado. Hoje não, hoje está tudo para atrapalhar. E assim, se a minha visão estiver errada, você pode falar. Mas na minha visão é o seguinte, se o INSS, se você fez aqui, online e tal, fez a sua perícia, um exemplo, demorou 6 meses para te dar o retorno, te deu 1 mês. A partir do momento que ele te deu 1 mês, ele entendeu que você tem um problema. Sim. E os outros 5 meses, teoricamente, então, seria de direito, porque você esperou, né? Exato. Estava só em análise, aí já é eu não sei se eu posso falar incompetência, mas é problema deles. Exato. Né? Você leu muito bem a situação, Yuri. É bem isso. É um problema deles, que eles tentam empurrar para o segurado e deixa eles ali a bel prazer. Eles não. Nós a bel prazer. Né? Então, assim, a alternativa para esses casos é você, de fato, buscar o seu advogado aí de confiança para resolver essa situação. Até porque não vai ser possível prorrogar esse benefício. Né? Antigamente, você tinha a possibilidade da perícia inicial, você pedir a prorrogação. Pelo ateste médio, você não tem essa possibilidade. Então, se você depender da via administrativa, muito provavelmente esse tempo você não recebe. Então agora não tem aquela questão mais, para você dar continuidade, não deixa cessar não, né? Pois é. Não tem isso mais, acabou. Para o inicial, não. Mas para quem? Como que o INSS tem funcionado? Só para eu deixar mais claro aqui, né? Você vai entrar com um pedido novo, inicial, é pelo ateste médico. O segundo pedido, na prática, ele já tem agendado a perícia médica. Com a perícia médica, aí sim, o sistema ainda está permitindo a prorrogação. Porque a prorrogação é um direito previsto na lei. Entende? Então o INSS não pode te impedir de fazer o seu pedido de prorrogação. O ateste médio é uma brecha, vamos dizer assim, que eles trouxeram ali, né? Só que a partir do segundo pedido você já consegue fazer um pedido de prorrogação. Só antes que eu me esqueça, uma breve observação aqui também, que tá chovendo caso aí de pessoas que estão afastadas aí há 2, 4 anos pelo INSS, chega perto da data de cessação, entra com pedido de prorrogação no INSS. Na hora de clicar, fala lá, não pode ser mais prorrogado porque atingiu a quantidade limite aí de você pedir a prorrogação. Isso no caso é de tempo. De tempo. De tempo e de vezes. Isso não existe na lei. Isso não existe na lei. E o INSS está fazendo. E o segurado liga para lá, o que o INSS fala? Olha, você vai ter que aguardar a data de cessação, vai se reapresentar ao trabalho, vai pegar um atestado de 15 dias se você ainda estiver doente, 16º dia você liga para cá para fazer um novo pedido. Isso está errado. Automaticamente não aconteceu isso, procurar um advogado e os seus Automaticamente. direitos, porque ele sozinho também não vai conseguir resolver isso. Não vai. O sozinho é seguir a recomendação do INSS, que, a meu ver, está errado. O segurado vai ser prejudicado nessa situação. Entendeu? Algumas pessoas estão falando, não, isso está certo que é resolução e tal. Lei é lei. Sim. Entende? Lei é lei. Instrução normativa alguma do INSS, da União ou de quem quer que seja, está acima de uma lei federal. Sim. Acima dela somente a Constituição. Ponto. Então, se a lei federal 8213 de 91 prevê o direito da prorrogação do benefício enquanto a pessoa estiver doente, é enquanto ela estiver doente, entendeu? Não quer que ela peça mais prorrogação, aposenta ela. Agora, proibir que ela peça essa prorrogação é uma ilegalidade sem precedentes. Então, a gente pode mover ação, isso está acontecendo com várias pessoas. Tá? Por isso que é muito importante a gente trazer essa informação para que a pessoa busque os seus direitos e não deixe o INSS fazer essa arbitrariedade com ela. Eu quero fazer uma observação, até um pensamento meu que veio aqui agora, que é o seguinte, o médico, eu acho interessante isso. O médico, vamos colocar, eu fui ao médico, me constatou que eu tenho hérnia de disco. Então, ele me deu o laudo que eu preciso, e isso perante exames, etc. Né? Chega no INSS, a gente chega lá com todos os exames
eles vão e pedem para mim o laudo médico. Tá aqui. Tá. Aí vai lá e digita, né? Hora nenhuma procuram ver a minha ressonância, né? E isso, outro dia eu estava pensando nisso. E chega no final do dia, você vai ver, foi negado. Pô, então ele está falando, entre aspas, que o outro médico mentiu. Sem ver, de fato, os exames. Isso, se esse médico que de fato me deu o laudo com provas, tudo que eu estou incapaz, ele teria oportunidade de processar o INSS ou não? Não, não. Isso daí é a forma a visão e pronto. São coisas diferentes. O seu médico assistente, ele vai dizer ali no laudo a opinião clínica dele. O médico do INSS, ele não está ali para uma consulta, ele está ali para te periciar. A perícia é como se fosse uma espécie de prova ali, para mensurar ali se o Yuri tem ou não capacidade para trabalhar, né? Só que onde está o pulo do gato? Aí. De tempos em tempos, quase sempre, mais ou menos é permanente isso, o INSS internamente cria uma espécie de meta ali para os peritos. Porque a gente tem, de tempos em tempos, filas e filas e filas infindáveis ali no INSS. Então, eles tentam estimular que o perito atenda mais rápido e uma maior quantidade no dia para conseguir aliviar aquela fila. E pelo número de pessoas, ele vai ganhar um valor melhor, justo. Vai trabalhar mais, vai receber mais. Sim. Onde que mora o problema? Para o perito do INSS, é muito mais rápido ele indeferir, ele negar o pedido, do que ele deferir. É muito mais rápido, entendeu? E principalmente, muito mais rápido ele avaliar o caso do Yuri só pelo papel do que ele pedir, olha, levanta a perna, vamos fazer o teste lá do LASEG, que é para ver o seu nível aqui, o seu limite de dor e de movimentação da coluna. É muito mais rápido olhar o papel e falar, tá fraco, não é suficiente, vou falar um não para ele, logo ele volta e faz um novo pedido. Ele ganha um volume ali, entre aspas, um bônus. Só quem passou pela perícia do INSS sabe como que é ruim você chegar lá e o cara não olha no seu olho, Sim. Não te examina. Às vezes você dá bom dia, ele não responde. Educação é o mínimo. O servidor público ele não está isento de ter um mínimo de gentileza de educação, né? Isso só mostra que, para quem aí está se esforçando para concurso não vai mencionar muita coisa, não vai mensurar muita coisa. Às vezes, pessoas horríveis estão em cargos públicos. Então, às vezes, cabe a gente lutar contra esse tipo de arbitrariedade. Nesse tipo de situação, Yuri, o médico ele não pode interferir na fé pública que o perito do médico tem, o perito médico do INSS tem naquele laudo. Mas o que o Yuri pode fazer? O indeferimento do auxílio-doença, do benefício por incapacidade, pelo INSS, não é a palavra final. Jamais. A gente pode mover uma ação judicial, né, e pedir ali para que o juiz marque uma perícia com o médico da justiça. Porque o médico ali, perito, não necessariamente vai ser um funcionário da justiça. Às vezes é um perito que é designado, um médico que se inscreve ali para fazer exames periciais, né? Para que seja feita uma perícia novamente com alguém escolhido pelo juiz, né? Que seja imparcial, que não vai tomar o lado do Yuri, não vai tomar o lado do INSS, ele vai olhar ali os laudos do Yuri, os exames, as receitas dos medicamentos, né? E vai fazer um exame clínico, né? Vai ver as movimentações, vai fazer os testes para ali dar um parecer. Ali sim, a resposta desse perito é definitiva. Entende? Então o INSS, na maioria das vezes, ele vai negar o seu benefício, mas tem como reverter essa situação pela justiça. Vamos falar um pouco agora do caso do DPC e LOAS. Sim.
Qual é o principal mito que impede as pessoas buscarem esse direito? Olha, que pergunta maravilhosa e imagino que vai gerar algum tipo de bafafá aí nas redes de vocês. Isso porque, ora sim, ora também, você tá ali no seu celular, nas redes sociais, não vou citar nome para não dar merchan aí para eles, né? Tá rolando ali os vídeos, aí chega, você tem pino na coluna, você fez alguma prótese, você tem direito ao benefício, está perdendo um salário mínimo. Não existe isso, não existe. Você tem tal doença, você pode contar o BPC-LOAS. Não, tal doença não dá. Mentira. O que é o BPC-LOAS? Benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial. Ele é pago pelo INSS, só que o INSS ele engloba a Seguridade Social. Ali ele paga os benefícios da Previdência Social e da Assistência Social. Entende? A Seguridade Social ela envolve 3 ramos, né? A saúde, a previdência e a assistência. Né? A saúde é o SUS, a previdência e a assistência pelo INSS. Pois bem, o BPC ele é pago para a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa em condição de miserabilidade. Vamos por partes. Pessoa idosa a partir dos 60 anos. Beleza. Pessoa com deficiência. Não existe uma lista fechada de doenças que são ou não deficiência. Esse é o maior mito. Que as pessoas acreditam, não, TDAH não é deficiência, não está na lista aqui da minha cidade, não tem uma lei falando sobre isso, não vou entrar com pedido. Sim. Não existe isso. O que é deficiência para o INSS? Qualquer impedimento mental, físico, intelectual, dentre outros, a longo prazo. A longo prazo. Então, a gente tem várias situações. Por exemplo, fibromialgia foi um assunto muito problemático durante anos, porque ora a Previdência reconhecia, ora não, então dava uma discussão. E qual que é a situação da fibromialgia? A fibromialgia, eu sou uma pessoa com fibromialgia, é uma dor generalizada que você tem no corpo, sabe? Uma doença reumatológica, crônica, não tem cura, gera impedimento a longo prazo. A depender do caso, tem pessoas que não têm tanta limitação. Você sente uma dor incrível no corpo todo, dá uma fadiga pesada, às vezes afeta também a mente, a memória, né? Então, a gente tem uma lei nova agora, entrou em vigor agora em janeiro, que reconhece a fibromialgia como deficiência. Mas antes dessa lei, o INSS já reconhecia a fibromialgia como deficiência. Por quê? Depende do caso. Ali a gente passa por uma avaliação médica para ver o quesito biológico da pessoa. Tem o CID? Tem a doença? Entende? E depois a pessoa passa pela avaliação psicossocial, ou seja, o total é o biopsicossocial, né? Sim. Que aí o psicossocial vai ver as barreiras que a pessoa enfrenta na vida, no cotidiano, na sociedade. Para ver se existem limitações. Exato. Entende? Quais barreiras essa pessoa ela sofre, né? Pois bem, então esse é o maior mito. Não tem uma lista fechada, não tem isso de, você tem isso, você tem aquilo. Não, às vezes você tem um pino na coluna, mas faz uma maratona. Isso não é uma deficiência. Se você não tem limitações, não tem obstáculos, para que qualificar isso como uma deficiência? Né? Então, esse é o maior mito. E o outro requisito é a condição de miserabilidade. O que é miserabilidade para o BPC-LOAS? A gente soma as rendas das pessoas que residem na casa, né, e divide pela quantidade de pessoas. Então vamos pensar uma casa onde vivem marido, mulher e 2 filhos. Na casa, somente o marido tem a renda de um salário mínimo. Se você soma a renda de todo mundo, vai ser só um salário mínimo porque ele tem a renda. Divide pela quantidade de pessoas. 1/4 do salário mínimo. É
esse critério da miserabilidade, que a renda por cabeça, a renda per capita, ali da residência, não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. E sim, esse valor pode ser aí deduzido os custos com a saúde, com decorrentes aí da deficiência, né? Plano de saúde, medicamento, alimentação específica, tudo isso é levado em conta na hora do cálculo da renda. Então não tem um limite mínimo nem máximo. Existe um cálculo feito dentro de uma realidade da família? É mais ou menos isso? O limite é 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro da casa. Passou disso já não entra. E a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: como você citou, a pessoa com fibromialgia. Uma pessoa com fibromialgia que conseguiu se aposentar, ela tem direito de ficar isento do imposto de renda? Porque tem doenças que permitem isso, né? Sim. A isenção. As doenças que permitem a isenção do imposto de renda são doenças graves. Essa sim existe uma lista, tá? Normalmente câncer, leucemia. Qualquer câncer ou também não? Não, são os mais graves. Salvo o melhor juízo. Não sei agora de cabeça. Não tenho vergonha de assumir, mas salvo o melhor juízo são as doenças mais graves. Espondilite anquilosante tá ali dentro, entende? São as doenças graves. A gente tem muito isso da isenção de renda, não somente na aposentadoria, mas também em todos os rendimentos, desde que a pessoa tenha aí o diagnóstico. O cidadão pode exigir judicialmente exames, cirurgias ou tratamentos negados? Onde as pessoas mais erram nesse caminho? Sim, e é uma situação que entra aí na minha esfera da paixão pela área da saúde, né? E eu vou tentar falar isso de uma forma simples, porque é um assunto para um podcast inteiro. Tá? Beleza. Vamos lá. A pessoa, aí ela pode exigir tanto medicamentos quanto tratamentos, internações pelo plano de saúde ou pelo SUS, tá? Vou começar pelo plano de saúde, que é um pouco mais fácil. O plano de saúde, quando você pede para ele alguma dessas situações de medicamento, tratamento, normalmente ele nega, dizendo que não está no rol da ANS. O que é esse rol da ANS? A ANS tem basicamente ali uma lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. E os planos, por anos, falaram que, olha, essa lista é o máximo que a gente tem que cobrir. O tal do rol taxativo. É só isso e acabou. Depois a gente teve entendimentos do STJ, que ficou ali sendo discutido por muito tempo, até haver uma lei nova em 2022 que fala que esse rol é exemplificativo. Ou seja, além do que está ali, tem outras situações também que o plano de saúde tem que cobrir, tendo que interpretar o texto da ANS, né? Ou seja, o texto ali da ANS, essa lista, ele não foi feito ali para ser seguido às rédeas, quadrado, não, é para ser seguido de exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problemas ali com dor crônica, tá? Isso acontece bastante, é um caso que causa muita judicialização. Essa pessoa, ela já tentou tomar vários remédios, né, desde a pregabalina, gabapentina, chegou no tramadol, paco, codeína, chegou na morfina, metadona, não resolve a dor. E aí? O médico chega e fala, olha, não deu tudo certo, a gente tem uma possibilidade aqui, né, uma esperança, e é o único remédio que pode dar certo, canabidiol. Você pede para o plano de saúde, ele nega, mas ele tem que cobrir. Tem que cobrir. Ele tem que cobrir. É claro que depende da situação. A gente vê muito em caso de transtorno do espectro autista, né? Em casos de dor crônica, isso também acontece. Isso também depende muito do posicionamento dos tribunais, né? O próprio tribunal aqui de Minas, ele dá uma oscilação no entendimento, mas se é uma doença mais grave, que não tem outro tratamento, e se tem alguma coisa ali contemplada na ANS que dá para trazer como uma interpretação analógica daquilo que está na lista, sim, deve contemplar. Isso entra em vários outros medicamentos, principalmente os medicamentos
intravenosos, tá? Ácido zoledrônico, Monjaro, que não é intravenoso, mas é subcutâneo, subcutâneo, né? Então, os medicamentos que envolvem a aplicação na veia, né, falando o bom português, devem ser cobertos pelo plano de saúde. Da mesma forma o SUS, só que qual que é a diferença do SUS? Existem medicamentos que têm grupos específicos para fornecimento. Por exemplo, remédios para câncer de alto custo, normalmente são fornecidos pela União. Os intermediários, que são caros, mas nem tanto, pelo Estado, e os mais baratos, os mais acessíveis, pelo município. Tá? É mais ou menos isso, é uma comparação mais grossa daquilo que é uma classificação nacional do fornecimento dos medicamentos pelo SUS. Tá? Então, isso a gente também consegue, né, pelo Sistema Único de Saúde, desde que mostrando ali, né, que é necessário tomar aquele remédio, que não tem um substituto fornecido pelo SUS de forma gratuita, né, não tem outra alternativa clínica e que a pessoa não tem condições de arcar com aquele medicamento. Sim. Nós estamos chegando ao fim, mas antes eu quero fazer mais uma pergunta, antes Ok. de a gente entrar nas perguntas ping-pong aqui. Show de bola. A LGPD, na prática, protege o cidadão ou ainda deixa muitas brechas? Ela protege o cidadão, protege quase que integralmente. Ali dentro da própria legislação, que eu julgo ser uma legislação bem acessível, né? A gente tem ali as formas de tratamento dos dados pessoais, os princípios, tem uma boa explicação dentro da lei. Qual que é o problema? As empresas não estão seguindo, apesar do tempo que a lei permitiu ali elas se adaptarem, né? E isso interfere na prática tributária. Só para fazer um breve adendo aqui num tema que seria interessante a gente abordar, por quê? Uma atenção que as pessoas não têm. Você vai à farmácia, a pessoa fala, olha, me dá seu CPF aqui que você tem cadastro. Para que serve aquilo? Para que serve? Para que a farmácia vai usar, né? Outro dia teve uma moça que comentou um pouco sobre isso. Sim, eu vi. É uma coisa pesada, né, cara? Eu vi a outra colega e eu não tenho nada a complementar tanto a fala dela, somente a questão tributária. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é só a farmácia, tem as lojas também, né? Aqui perto do estúdio tem uma loja muito conhecida de produtos aí, de doces, de salgadinhos, que sempre pede também mercado. Para que aquilo? Por quê? O Estado está vigiando muito mais todos os comércios e ele precisa saber para quem que o comércio vendeu aqueles produtos, né, para ver se não está sonegando imposto. E na hora ali que ele vê que tem um CPF ali cruzando, né, olha, foi o Yuri que comprou aqui uma bala fine na loja tal aqui, né? Vamos ver no imposto de renda do Yuri se aquilo também está ali. Será que ele sonegou imposto? E aí vai cruzando as informações. Tanto para vigiar se o comércio não está ali sonegando os impostos, quanto para ver se o Yuri também não está sonegando os impostos. Então é uma vigilância, sabe? Isso não é conspiração, tá? Isso não é conspiração, é fato. Porque o Estado, a União, estão dando incentivos fiscais para o comércio fazer essa colheita dos dados dos clientes. O comércio faz isso com os funcionários também. Olha, funcionário, você vai ganhar a comissão pela quantidade de CPF que você coletar aqui dos clientes. E acontece que muitos comércios, os funcionários estão passando as compras no CPF deles. E isso está gerando um grande problema. Tem até um meme que rola aí nas redes sociais de um frentista de posto de gasolina. Ele ganharia mais comissão se passasse o CPF dos clientes. Ninguém queria passar, ele passou no CPF dele. No fim das contas, tinham centenas de milhares de reais ali investidos em gasolina de uma pessoa que trabalha no posto. Como que ela vai justificar isso para a Receita? Sempre aquele jeitinho, né? Entendeu? Entendi. Doutor, vamos entrar nas perguntas ping-pong aí para a gente poder estar finalizando? Sim. Então vamos lá. Direito.
É vocação ou construção? Ambos. Precisa ter a vocação para estar na área, principalmente na advocacia, tem que ter coragem, mas também tem que se construir diariamente como um ótimo profissional. Um erro comum de quem lida com o INSS. Falta do documento. Errar o documento na hora do requerimento. Um direito que poucas pessoas sabem que tem. Esse é mais difícil, mas poucas pessoas sabem que tem o que a gente já falou aqui do acesso à saúde, o direito de reclamar das tributações. Fico muito triste que a gente não vai tocar nesse assunto dos tributos, mas é muito importante você fazer as suas reclamações administrativas quando vê que o tributo está sendo lançado errado, né? Entendi. E o direito de questionar na justiça quando o INSS estiver errado. Beleza. Uma qualidade indispensável para um bom advogado. Empatia. Empatia. O caso mais desafiador da sua carreira, sem detalhes. O caso mais desafiador da minha carreira foi realmente a advocacia internacional. Foi quando eu fiz um pedido de pensão por morte estrangeiro sem ter que ter gasto exagerado com cartório, com justiça. Foi tudo pela via administrativa e recebendo em dólar ainda. Legal. O que mais te revolta como cidadão? O Estado querer sempre tirar vantagem do cidadão, seja pela via de cortar ali a seguridade social ou pela via de arrancar ali o dinheiro do bolso do contribuinte pela via dos impostos. O que te faz continuar mesmo diante das dificuldades? A vontade de ter uma vida melhor, de ter sucesso profissional e de ajudar as pessoas. Um conselho para quem vem de origem simples. Siga em frente. Apesar das adversidades, a meritocracia ela não existe, mas é sempre possível você conseguir sucesso e arrancar bons frutos conforme o seu esforço. Juiz de Fora representa mais oportunidade ou desafio? Desafios, desafios. Isso aí, qualquer pessoa que você perguntar aqui vai falar a mesma coisa. Você entra no Uber, o Uber fala, nossa, Juiz de Fora é complicado, o dinheiro não circula. Eu penso muito nisso também. Todo mundo fala isso, então aqui tem muito desafio. Mas a oportunidade também reside aqui, principalmente que hoje o mundo virtual é possível para todo mundo. Sim. Advogar é mais técnica ou mais humanidade? É a junção dos dois. Você tem que ter a técnica boa de juntar a teoria com a prática e a humanidade de saber abraçar a demanda dos seus clientes. Doutor Felipe, se você quiser deixar uma mensagem para o público e as suas redes sociais também, fica à vontade. Você pode... O que eu poderia deixar de recado aqui para você é nunca desista dos seus direitos. Principalmente, lute contra as arbitrariedades, seja do INSS, seja do SUS, seja do Estado, quando ele te tributa. Conte sempre com um advogado da sua confiança e me siga nas redes sociais, @adv.felipe.medici. Muito obrigado. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Yuri. Muito prazer. Obrigado pela recepção aqui. Pessoal, e aqui fica mais um episódio do Free Podcast. Não deixe de deixar seus comentários, deixar like, ativar o sininho e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!